76% das pequenas empresas brasileiras têm score empresarial abaixo de 400. Não é minoria, é a maioria absoluta. E a maior parte dessas empresas acha que o problema é o banco, que o sistema é injusto, que o gerente não quer ajudar, que crédito para a empresa no Brasil é uma piada. Às vezes é isso mesmo, mas quase sempre, antes de chegar no banco, o problema está num número que o empresário nunca aprendeu a interpretar, e muito menos a mudar. Esse número é o score empresarial. Se você já consultou o score do seu CNPJ, provavelmente fez o que todo mundo faz. Olhou o número, viu uma barrinha colorida indicando baixo, médio ou alto, e ficou ali, sem saber exatamente o que aquilo significa na prática. Será que 480 é bom? Ruim? Dá para pegar capital de giro com esse número? E se subir para 600, muda alguma coisa de verdade? É exatamente isso que este vídeo responde. Nos próximos minutos, você vai entender o que o score empresarial realmente mede e o que ele não mede. Vai saber o que cada faixa representa em termos concretos de acesso ao crédito, quais linhas abrem, quais fecham, que tipo de taxa e condição o banco oferece dependendo de onde você está. Vai entender o que o banco enxerga além do número e por que dois empresários com o mesmo score podem receber respostas completamente diferentes. E vai saber o que move esse número e em quanto tempo. Esse é o tipo de informação que deveria estar disponível para todo dono de pequena empresa desde o primeiro dia. O banco não vai te contar isso, mas aqui vai. Antes de falar sobre as faixas, é preciso desfazer um equívoco que paralisa muita gente. O score empresarial não é uma nota de comportamento. Não é o banco te julgando como empresário. Não é um veredicto sobre se você merece ou não merece crédito. O score é um modelo estatístico. O que ele calcula, tecnicamente, é a probabilidade de uma empresa honrar seus compromissos financeiros nos próximos 6 meses. Isso é tudo. É uma estimativa de risco, baseada em dados históricos de milhões de empresas com perfis semelhantes ao seu. Na prática, o que isso significa? Significa que quando o banco ou um fornecedor consulta o score do seu CNPJ, ele está perguntando ao sistema: dado o histórico financeiro dessa empresa e o comportamento de empresas parecidas, qual é a chance de ela pagar o que deve nos próximos 6 meses? O score é a resposta numérica a essa pergunta. Quem alimenta esse modelo são os birôs de crédito, principalmente a Serasa Experian no Brasil. Eles coletam dados de bancos, financeiras, operadoras, fornecedores e do próprio cadastro positivo empresarial, que registra não só as dívidas, mas também os pagamentos em dia. A pontuação vai de 0 a 1000. Quanto mais próximo de 1000, menor o risco percebido. Agora, aqui vem o primeiro ponto que muda tudo sobre como você deve encarar esse número. O score não é estático. Não é um atributo da empresa como se fosse o CNAE ou o capital social registrado. É uma fotografia do momento, baseada nos dados disponíveis hoje. Isso significa duas coisas importantes. Primeiro, o score pode mudar. E pode mudar mais rápido do que a maioria imagina, dependendo de quais fatores estão pesando negativamente. Segundo, o score pode estar errado. Inclusões indevidas, dados desatualizados, dívidas já pagas que ainda constam como ativas, tudo isso derruba o número sem que a empresa tenha, de fato, o risco que ele indica. Uma última coisa sobre o que o score não mede. Ele não captura o seu relacionamento com um banco específico. Não captura o faturamento real da sua operação. Não captura o setor em que você atua, nem a sazonalidade do seu fluxo de caixa. O score é uma entrada no processo de decisão do banco. Uma entrada importante, mas não a única. É o que explica por que dois empresários com o mesmo score podem receber respostas completamente diferentes. Mas isso fica para mais adiante. Por enquanto, o que importa saber é: o score é uma estimativa de risco baseada em dados históricos. Varia de 0 a 1000. E cada faixa dessa escala tem consequências muito concretas sobre o que você consegue, ou não consegue, acessar no mercado de crédito. A Serasa Experian, que é o principal birô de crédito para CNPJ no Brasil, divide o score empresarial em 4 faixas. Não são rótulos abstratos.
Cada faixa representa um comportamento específico do mercado em relação à sua empresa. Vamos a cada uma. Faixa 1, de 0 a 351, alto risco. Essa é a faixa onde as portas começam a fechar uma por uma. Com o score nessa faixa, a maioria dos bancos tradicionais simplesmente não oferece crédito, ou oferece apenas produtos de emergência com taxas que inviabilizam a operação. Cheque especial empresarial a 8%, 9%, 10% ao mês. Limite mínimo. Prazo curto. Exigência de garantia real. Imóvel, veículo, recebíveis travados. Não é só o crédito bancário que fecha. Fornecedores consultam o score antes de aprovar compra a prazo. Com score abaixo de 350, muitos fornecedores exigem pagamento antecipado ou reduzem o limite de crédito comercial. O custo operacional da empresa sobe antes mesmo de ela chegar ao banco. Na prática, uma empresa nessa faixa está operando com uma mão amarrada. Cada compra vira pagamento à vista, cada necessidade de capital vira cheque especial, e o custo financeiro acumulado vai corroendo a margem mês a mês. Faixa 2, de 352 a 502. Atenção alta. Aqui já existe acesso a algum crédito, mas com condições que refletem o risco percebido. Nessa faixa, linhas de capital de giro convencionais ficam disponíveis, mas com taxas elevadas. A taxa média de crédito livre para empresas no Brasil está em torno de 1,7% ao mês para quem tem bom histórico. Para empresas nessa faixa de score, é comum ver propostas entre 3% e 4,5% ao mês, dependendo do banco e do relacionamento. Para você ter dimensão, em um empréstimo de R$100 mil por 12 meses, a diferença entre 1,5% ao mês e 3,5% ao mês não é pequena. A 1,5%, o custo total de juros fica em torno de R$ 9.800. A 3,5% ultrapassa R$ 24 mil. O mesmo capital de giro, mais do que o dobro do custo. Linhas subsidiadas do governo, como o Pronamp, o FGI e os produtos BNDES para empresa, ficam tecnicamente acessíveis, mas o score nessa faixa costuma gerar exigência de garantias complementares ou rejeição na análise de crédito do banco operador. Faixa 3, de 503 a 757. Risco mais baixo. Essa faixa é o primeiro patamar onde o jogo muda de forma perceptível. Com o score acima de 500, o banco começa a enxergar a empresa de forma diferente. As linhas de crédito subsidiado ficam mais acessíveis. O Pronamp, que tem taxa Selic mais 6% ao ano. Na prática, em torno de 1,9% ao mês no cenário atual, se torna uma opção real, não só no papel. Fornecedores aprovam crédito comercial com mais facilidade. Limite de cartão empresarial aumenta. E a própria negociação com o banco muda de tom, porque o analista enxerga um perfil de risco que justifica condições competitivas. Isso vale mais do que parece. Não é só uma questão de taxa mais baixa, é o tipo de crédito que fica disponível. Com o score nessa faixa, a empresa começa a ter acesso à antecipação de recebíveis com deságio menor, a linhas de investimento com carência, a produtos que a empresa na faixa anterior simplesmente não consegue contratar. Faixa 4, de 758 a 1.000. Excelente. Aqui, o banco compete por você. Com o score nessa faixa, a empresa tem acesso ao cardápio completo do mercado de crédito. Taxas próximas ao custo de referência do mercado. Linhas BNDES diretas e indiretas. Fundos garantidores com menor exigência de contrapartida. Limites maiores com menos garantia real. E mais, a empresa nessa faixa consegue usar o crédito de forma estratégica, não para apagar incêndio, mas para crescer de forma planejada. Antecipação de recebíveis para financiar estoque antes de alta temporada. Linha de investimento para comprar equipamento com prazo de 60 meses e carência de 6. Crédito como ferramenta, não como tábua de salvação. A maioria das empresas não sabe disso, mas existe uma diferença enorme entre usar crédito no desespero e usar crédito no controle. E a faixa de score é um dos fatores centrais que determina em qual dos dois modos a empresa consegue operar.
Agora você já sabe o que cada faixa representa. Mas tem uma camada que a maioria ignora e que explica algo que confunde muita gente. Por que dois empresários com o mesmo score recebem respostas diferentes do banco? O score Serasa é uma entrada no modelo de decisão bancário, não a decisão em si. O banco cruza o score com uma série de outros dados antes de dar a resposta final. Entender quais são esses dados muda completamente a forma como você se prepara para pedir crédito. Tempo de CNPJ. Empresas com menos de 2 anos de atividade têm histórico curto, independente do score. O banco aplica um fator de incerteza maior para CNPJs recentes, porque há menos dados para alimentar o modelo de risco. Faturamento declarado versus movimentação real. O banco analisa o extrato bancário, não só o que o contador declara. Uma empresa que declara 400 mil de faturamento, mas movimenta 400 mil de faturamento, mas movimenta 400 mil de faturamento, mas movimenta 80 mil na conta, tem um perfil diferente de uma empresa que movimenta 400 mil reais de fato. A consistência entre o que é declarado e o que aparece na conta importa. Score dos sócios. Especialmente em micro e pequenas empresas, o CPF do sócio principal influencia a análise. Se o CPF tem restrição, o CNPJ paga o preço, mesmo que o score empresarial esteja razoável. Isso acontece porque o banco entende que, em empresas pequenas, o risco pessoal e o risco empresarial são praticamente a mesma coisa. Relacionamento com a instituição. Tempo de conta, volume de transações, uso de produtos bancários. Tudo isso compõe o que os bancos chamam internamente de score de relacionamento. Um empresário com score 520, que tem conta há 5 anos, usa cartão empresarial e tem recebíveis domiciliados naquele banco, consegue condições que um empresário com score 580, sem histórico nenhuma naquela instituição, não consegue. Histórico de consultas ao CNPJ. E aqui vem o ponto mais importante e o mais subestimado. Na prática, o que acontece é o seguinte: cada vez que você pede crédito e é negado, isso gera uma consulta registrada no histórico do CNPJ. Múltiplas consultas em curto período, especialmente quando seguidas de negativas, sinalizam ao sistema que a empresa está em busca desesperada de crédito. E esse sinal, por si só, derruba o score. Isso tem um nome técnico: risco de comportamento de busca. O modelo interpreta que uma empresa que pede crédito em vários lugares ao mesmo tempo provavelmente está em dificuldade e ajusta a pontuação para baixo de acordo. Isso significa que tentar sozinho, sem saber a sequência certa, não é neutro. Cada pedido mal estruturado, cada abordagem no momento errado, cada banco que consulta o CNPJ e devolve uma negativa, tudo isso cobra um preço. O empresário que passou 6 meses batendo em 5 bancos diferentes, sem entender por que estava sendo negado, provavelmente saiu desse período com um score mais baixo do que quando começou. E aí começa um ciclo. Score cai, condições pioram, ficou mais difícil do que estava antes. É por isso que 2 empresários com o mesmo score recebem respostas diferentes. O score é o ponto de partida da análise, não o ponto final. O que vem depois depende de como cada um chegou até aquele número e de como estruturou o pedido. Entender o que cada faixa significa é o diagnóstico. É o primeiro passo, e um passo importante. Mas existe uma diferença entre saber que seu score está na faixa 352, 500 e saber exatamente o que precisa mudar, em qual sequência, para chegar na faixa 503 sem deixar rastro negativo no caminho. Se você quer saber exatamente qual é a situação do seu CNPJ hoje, score, pendências, o que está pesando negativamente e quais linhas de crédito estão disponíveis para o seu perfil específico, o link na descrição leva para um diagnóstico gratuito, sem compromisso. É o próximo passo natural para quem quer ir além do entendimento e chegar na execução. Agora que você entende o que o score significa e o que o banco vê além dele, a pergunta que fica é: o que realmente move esse número? Existe uma hierarquia. Nem todos os fatores têm o mesmo peso, e nem todos respondem no mesmo prazo. Entender essa hierarquia evita que você invista esforço em coisa que não move ponteiro e ignore o que poderia mover rápido. 1. Dívidas ativas e protestos. Peso alto, impacto imediato.
É o fator que mais derruba o score e o que mais sobe quando resolvido. Dívidas registradas nos birôs, protestos em cartório, ações judiciais em nome do CNPJ. Cada um desses itens ativos sinaliza inadimplência declarada. A remoção ou regularização de uma dívida protestada pode gerar movimento perceptível no score em 30 a 60 dias após a baixa. Isso vale mais do que parece. Muita empresa tem protestos antigos, de valores relativamente pequenos, que estão segurando o score inteiro numa faixa baixa. A limpeza pontual de 1 ou 2 registros muda o número de forma significativa. 2. Histórico de pagamentos. Peso alto, impacto progressivo. O cadastro positivo empresarial registra o comportamento de pagamento em tempo real. Contas pagas no prazo entram como dado positivo e alimentam o score mês a mês. O problema é que esse fator é progressivo. Não sobe de uma semana para outra. Leva meses de comportamento consistente para construir histórico sólido. A boa notícia: se você não está negativado, mas tem score baixo porque nunca construiu histórico positivo, apenas manter pagamentos em dia já é uma alavanca real. O cadastro positivo foi criado exatamente para isso, para que bom pagador não seja tratado igual a quem não paga. 3. Consultas ao CNPJ. Peso médio, impacto de curto prazo. Como já mencionado, múltiplas consultas em janela curta sinalizam risco comportamental. O impacto negativo de uma sequência de consultas costuma durar entre 90 e 180 dias. Depois desse período, o peso diminui, desde que não haja novas consultas no mesmo padrão. O que isso significa na prática? Se você acabou de passar por um período de várias negativas seguidas, existe uma janela de reorganização antes de tentar novamente. Usar essa janela para corrigir os outros fatores, em vez de continuar batendo no balcão, é estratégia, não passividade. 4. Score dos sócios, CPF, peso variável conforme o porte da empresa. Para MEI, ME e empresas de pequeno porte, o CPF do sócio principal entra como variável no modelo. A Serasa considera explicitamente que, nessas empresas, a saúde financeira pessoal e a empresarial estão interligadas. Isso tem dois lados. O lado negativo: CPF com restrição arrasta o CNPJ para baixo, mesmo que a empresa esteja operando bem. O lado positivo: um sócio com bom histórico pessoal pode contribuir para elevar o score empresarial, especialmente em empresas com histórico curto, onde o modelo precisa de mais dados para fazer a estimativa. 5. Tempo de CNPJ e relacionamento com o mercado. Peso crescente com o tempo. Esse é o fator que você não pode acelerar de forma direta. O tempo de existência da empresa e a consistência do seu relacionamento com bancos, fornecedores e prestadores. Mas existe o que fazer para construir esse histórico de forma ativa. Manter conta ativa com movimentação real. Usar produtos bancários de forma consistente. Ter recebíveis domiciliados. Manter dados cadastrais atualizados nos birôs. Uma empresa com 3 anos de CNPJ que tem relacionamento bancário ativo, usa cartão empresarial, paga fornecedores em dia e tem cadastro positivo ativo, constrói score mais rápido do que uma empresa com o mesmo tempo de existência que opera no escuro, pagando tudo no boleto avulso, sem relacionamento bancário, sem histórico visível. O caminho para subir de faixa existe e tem sequência. Não é aleatório. É identificar o que está pesando negativamente hoje, resolver em ordem de impacto, construir histórico positivo de forma ativa, posicionar o pedido de crédito no momento e no canal certos. A maioria das empresas não faz isso em sequência, faz em paralelo e sem estratégia. E aí não entende por que o número não se move. Vamos fechar com o número que abriu este vídeo. 76% das pequenas empresas brasileiras têm score abaixo de 400. Isso não é coincidência. É o resultado de um sistema que nunca explicou para essas empresas como funciona e que se beneficia, de certa forma, do fato de que elas continuam pedindo crédito no lugar errado, na hora errada, sem saber o que o banco precisa ver. Agora você tem a régua. Faixa abaixo de 351. Alto risco, portas fechadas, custo operacional elevado mesmo antes de chegar ao banco.
Faixa entre 352 e 502. Acesso limitado. Taxas que podem mais do que dobrar o custo do crédito em relação ao que está disponível para quem tem score acima de 500. Faixa entre 503 e 757. O jogo muda. Linhas subsidiadas ficam acessíveis. As condições melhoram de forma concreta. O banco começa a competir por você. Faixa acima de 758. Acesso ao cardápio completo. Crédito como ferramenta estratégica, não como emergência. Cada faixa separa a empresa que opera no controle da empresa que opera no desespero. E aqui está o ponto que mais importa levar deste vídeo. O score não é o veredicto do banco sobre a sua empresa. É a foto do que aconteceu até agora. Fotos mudam. E mudam com mais velocidade do que a maioria imagina, quando você sabe quais são os fatores que pesam de verdade e resolve na sequência certa. O custo de continuar na faixa errada não é abstrato. É a diferença entre 1,5% ao mês e 3,5% ao mês no capital de giro. Em um empréstimo de R$100 mil ao longo de um ano, isso representa mais de R$14 mil pagos a mais em juros. Dinheiro que poderia ter ficado no caixa da empresa, pago fornecedor, coberto folha, financiado crescimento. Multiplicado por todos os anos que a empresa operou sem entender esse mecanismo, o número fica grande. Você não chegou aqui por descuido. Chegou porque o sistema foi construído para não te explicar isso. Agora que você tem a régua, a decisão de agir é sua, e o caminho existe. Se quiser saber exatamente onde o score do seu CNPJ está hoje e o que está travando o número, o link na descrição leva para uma consulta gratuita. É o primeiro passo antes de qualquer movimento.